Imagina eu hoje, vamos falar de hoje, eu com 50 anos, sem estudo nenhum e sem experiência nenhuma, do nada começar a trabalhar com CLT. Quanto será que eu vou ganhar? Será que vai suprir as minhas necessidades? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Para quem não me conhece, é a sua primeira vez. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto hoje não deixa de ser interessante e ao mesmo tempo matar a curiosidade de muitas pessoas. Afinal de contas, né, tem muita gente querendo saber um pouco mais sobre a minha história de vida. Para quem não sabe, o meu nome é Wendel Augusto, vou fazer 49 anos agora em agosto, ou seja, beirando os 50 já. E acredite você ou não, eu nunca fui CLT. Para não dizer que eu nunca fui CLT, eu tenho um registro na carteira de 6 meses, se eu não me engano, tem um outro também de 6 meses. Não me adaptei. Em um próximo vídeo, eu quero falar sobre as vantagens de ser, as vantagens de não ser, as desvantagens de ser e as desvantagens de não ser um CLT. Porque só quem vive na pele é que pode falar sobre o assunto. Bom, isso não significa que eu nunca trabalhei, né? Porque tem gente que se engana e acha assim, o bom de não ser CLT, que trabalha a hora que quer. Muito pelo contrário, acredito eu que quando você não é um CLT, você trabalha até muito mais do que para quem é CLT, porque a gente não tem horário. E não é de internet que eu vivo há 50, quase 50 anos, não se engane, não se engane. A minha vida começa lá em Goiás, no interior, morando na roça. Exatamente, sou goiano. Desde criança, o meu avô, ele já botava a gente para acordar de madrugada e arrancar mandioca. Não me adaptei a esse trabalho porque era um trabalho muito pesado também. Minha avó, ela fazia polvilho e farinha na época, vendia verdura. Ou seja, você sabe como que o povo da roça é. Se vira naquilo que pode, né? E nessa época já começou a minha trajetória de trabalho. Tanto que eu sofri um acidente na minha mão, que foi a máquina de ralar mandioca, porque eu estava ajudando a minha avó. Porque na época, gente, não existia essa de você querer ou não querer. Nós éramos obrigados, nós tínhamos que colaborar com as tarefas ali da casa, até mesmo sem você ser remunerado. Resultou nisso daqui, fiquei vários dias internados, quase perdi a minha mão. Mas não é uma história que nós gostaríamos de falar hoje. Esse assunto fica para um outro vídeo. Veja só como que é a vida, né? A gente que nunca trabalhou como CLT, a gente acaba se esquecendo de alguns trabalhos que nós executamos, né? E só quem nunca foi CLT saberá o que eu estou dizendo. Antes desse trabalho que ocorreu o acidente da minha mão, a minha avó lá em Goiânia, ela tinha frutaria. Frutaria, para quem não sabe, aqui em São Paulo, se eu não me engano, é sacolão, que vende frutas, verduras e legumes. Na época eu tinha uns 7 anos de idade, a minha avó enchia bacia, sabe essas bacias de plástico, de verdura, frutas e legumes, e colocava na nossa cabeça e punha a gente para vender, de porta em porta. Olha só que interessante, me lembrei desse episódio agora. Bom, gente, trabalhei por tanta coisa, porque a gente que é CLT, que não trabalha como CLT, a gente sempre está em busca de ganhos e muitas vezes não está suprindo as nossas necessidades, ou a gente acaba tendo uma nova oportunidade que a gente acha que vai ganhar mais, a gente acaba mudando o rumo daquilo que a gente estava fazendo, né? Vim para São Paulo, fiz o tratamento da mão, que logo eu vou contar para vocês, voltei para Goiânia. E sem trabalho, né, porque eu precisava me sustentar, mesmo sendo de menor, porque eu sou de uma família de pessoas super trabalhadoras, sabe? São pessoas que lutam, que levantavam cedo, de madrugada, para arrancar mandioca na roça. Cada um se virava conforme pode. E meu avô, como a gente era homem, tinha que trabalhar, e tinha que trabalhar pesado. Então, o que eu fiz? Tinha algumas tias minhas que fazia coisas para comer. E o que eu fazia? Resolvemos
entrar em sociedade. E eu pegava, o primeiro, eu lembro como se fosse, até minha tia Maria fazia também para a gente vender. E a primeira coisa que a gente começou a vender lá em Goiânia foi pamonha. Enchia aquela caixa de isopor de pamonha, colocava aqui no ombro e batia de porta em porta para vender. Engraçado que a maioria dessas pamonhas eram vendidos fiado. Mas mesmo assim a gente voltava super alegres e felizes para casa, porque olha só, tá vazia a minha caixa, eu consegui vender tudo, não sobrou nada. Mas dinheiro que era bom, né? Dificilmente. Os anos foi passando, a gente ia se virando conforme a gente podia. Entrei em sociedade com a outra tia minha de vender verduras. Nós fazíamos feira, bem pouca feira, mas a gente vendia de porta em porta em uma carroça. Peguei todo o meu dinheiro na época, que fui juntando, ou que a minha mãe me ajudou, não me lembro bem. Enchi aquela carroça de verduras fresquinhas e ia de porta em porta vendendo aquelas verduras. E a maioria também fiado. Porque na época tinha muito esse negócio de fiado, gente. Ai, pagava por semana e acaba que a gente não via a cor daquele dinheiro. Sofri muito. Não deu muito certo. Não deu muito certo, era muito fiado, foi N tentativas, várias coisas, várias coisas que às vezes até me foge da lembrança. Sofri muito, viu, gente? Já fui sócio da minha avó para vender polvilho e farinha, depois que aconteceu esse acidente. Vendi leite na carroça, ajudando a minha avó. Mas chegou um momento que eu não conseguia mais dinheiro nem para comer, estava passando necessidade. Foi então que uma tia que morava em São Paulo chegou lá e falou: Você não dá mais para viver nessa situação. Só que eu tinha um sonho, eu tinha uma porquinha. Gente, eu não tenho vergonha de contar a minha história, não. Eu tinha uma porquinha e eu sonhava que essa porquinha ia ter um neném e que esses neném ia me render um dinheiro e que através desse dinheiro eu ia crescer, ia comprar vaca, ia comprar fazenda, eu ia ficar rico. Já viu aquela história da menininha do leite, que a menininha sonha com um baldinho de leite na cabeça e ela tropeça e aquele leite cai? Mas na hora que eu recebi esse convite, eu sempre fui muito apaixonado pela minha avó. Tive uma dificuldade de largá-la, mesmo não morando com ela, porque meu avô não me aceitava em casa. Gente, é história de vida assim que se eu for contar para vocês aqui, vai ficar 5 horas. Essas histórias depois eu conto em um outro vídeo, porque o vídeo, o assunto de hoje é CLT, né? Não ser CLT. Tá, vim para São Paulo. A minha tia veio, viu a minha situação, falou: Não, vamos para São Paulo que você vai precisar de mudar de vida. Chegando em São Paulo, eu comecei a estudar. Eu fui fazer supletivo e eu precisava trabalhar de alguma coisa. Foi onde eu encontrei a oportunidade de trabalhar numa pizzaria em que eles pagavam por entrega. Na época, seria hoje 50 centavos por cada pizza que eu entregasse. Não ganhava muito dinheiro entregando pizza, mas ganhava muita gorjeta na época. Por isso que hoje eu, quando recebo entrega, faço questão de dar gorjeta, porque só quem trabalhou dessa forma sabe. Né? Eu não ganhava nada com as pizzas, mas eu ganhava bastante dinheirinho com as gorjetas que eu recebia. Só que, olha só para você ver, parece uma coisa, né? Tinha muito assalto na época. Alguma turma vinha em cima da gente, do centro de São Paulo isso, e eles vinham, é um assalto. Às vezes assaltava até mesmo a pizza. E um belo dia vieram me assaltar e eu não aceitei, porque eu estava cansado de passar por isso. E eu estava com a garrafa de Coca-Cola de vidro, nem existia garrafa de essas descartáveis, e eu quebrei no chão para poder assustar essa turma de ladrões e eles saíram correndo, deu certo, porém resultou num corte no meu dedo em que eu perdi o movimento do dedo e fui parar no hospital. Quando chegou lá, eles falaram: ele vai ter que ser internado porque pegou o tendão dele.
Tá, tem um Z aqui, não sei se deu para vocês verem. E o dono da pizzaria não quis mais que eu trabalhasse para ele. Ele não aceitou. Ele arcou com todas as despesas de remédio e tudo. Na época eu queria colocá-lo até na justiça, mas a minha mãe era totalmente contra, minha tia também. E aí não deu certo. É, gente, quem não é CLT, meu Deus, pena, viu? Porque eu penei. Penei. Meu pai. Já trabalhei também ganhando R$ 13 por dia em uma banquinha, na época, aquelas banquinhas do Paraguai que vendia relógio, despertador. Vivia correndo do Rapa, mas eu não era CLT, mas eu trabalhava para uma pessoa, foi onde eu tive a ideia de montar a minha barraca. Montei minha barraca, porém, não, gente, na minha vida nada dava certo. Porém, eu não conseguia arrumar um trabalho. Até mesmo porque, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Eu fui uma pessoa muito judiada na vida. Eu não tinha lugar. Chegou um momento que eu morava com a minha tia e ela falou para mim: olha, Wendel, eu casei, você tem que resolver a sua vida, você tem que se virar. Na época eu até estava ganhando um dinheirinho que eu estava trabalhando no carnê do baú e só ganhava se vendesse. Mentia a rodo para poder vender, gente. Era uma coisa assim de louco. Tinha que enganar as pessoas que naquela religião, olha eu, naquela região ia ter um sorteio para as pessoas acreditarem que ela ia concorrer somente com 10 pessoas para elas poderem adquirir aquele carnê. E só que chegou um momento que eu falei, não aceito isso. Eu não gosto muito de coisa errada, gente. Não gosto. Na época eu falei, não aceito, eu não aceito, eu não aceito isso para mim. Parei de vender, não vendia mais nada, mais nada. E eu fiquei em desespero, porque passei muita necessidade. Aluguéis eu sempre atrasava. Morava em quartinhos, assim, cubículos, onde só tinha uma vaga na beliche. Pessoas que a gente nunca viu na vida. Um banheiro do lado de fora para várias pessoas. Você entrava no quarto, o cheiro era horrível, horrível. Mas eu não desistia. E acreditando em Deus, continuei insistindo. Até que um belo dia, a minha tia fazendo pães doces para vender, rosquinha, pão de queijo, quitutes que a gente tinha aprendido lá em Goiânia a fazer e que aqui em São Paulo não tinha. A gente enchia o carrinho de feira e saía de porta em porta vendendo. E eu nunca consegui vender, não vendia. Chegava, voltava com o carrinho cheio de volta. Um belo dia, eu estava vendendo na rua e uma garota de programa comprou de mim e me disse assim, sabe aquele prédio, que era um prédio, gente, que hoje ele está fechado, era um prédio inteirinho de garotas. E ela me disse assim, entra naquele prédio que você vai vender muito lá, porque suas coisas são muito boas. Fui lá nesse prédio, pedi autorização e eles falaram para mim assim, você tem que pagar tanto por semana para vender aqui. Eu aceitei. Lembro como se fosse hoje. Entrei com um carrinho lotado, um prédio de 9 andares e no primeiro andar o carrinho ficou vazio. Vendi tudo. Saí dali com uma alegria. Só Deus sabe como que eu saí dali. Voltei para casa estonteante, com dinheiro na mão, que era o mais interessante. Isso eu tinha 24 anos de idade. Fiz amizade ali dentro com algumas pessoas, tinha muito preconceito por causa desse tipo de trabalho. Por isso que eu falo, a gente julga muitas pessoas pela aparência. Quantas pessoas maravilhosas eu conheci ali dentro. Pessoas que eu vou carregar pro resto da minha vida. Pessoas que mudaram a minha vida, que mudaram a minha história com palavras, com conselhos e com exemplo de vida também, embora estava naquela vida. Um belo dia, uma dessas pessoas visitou
a minha casa e experimentou. Minto, me fez ir até a casa dela. E eu fui fazer uma comidinha para essa pessoa. E essa pessoa disse assim para mim: você precisa vender comida. Sua comida é maravilhosa. Sua comida não tem igual, nunca comi igual. E eu lutei um pouco para que isso não acontecesse. Mas ela pegou muito, muito no meu pé e eu acabei fazendo. E não é que deu certo. Tanto deu certo que eu vendi, acho que quase 10 anos, fazendo marmita todos os dias e vendendo. Mas eu trabalhava tanto, 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 que às vezes eu virava à noite de tanta comida que eu tinha de pedido para entregar naquele lugar. E olha que nesse lugar tinha vários vendedores de comida, a minha comida era mais cara, porque eu sempre optei por oferecer o melhor. Comprava o melhor arroz, o melhor feijão, o melhor em tudo, a melhor carne, cardápios diferenciados. E não é que deu certo. E como todo lugar tem a inveja. Eu lembro que tinha vendedores lá que, nossa, queria acabar comigo por eu me sobressair na venda daqueles marmitex. Só que eu chegou um dado momento que eu estava muito cansado de trabalhar, trabalhar. Sabe de uma coisa, gente? Na minha época, se põe no meu lugar, 24 anos, né? Tinha vários amigos que olhavam assim para mim e falavam: meu Deus, você não tem vergonha, né? Porque eu tive essa trajetória de venda desde a infância, né? E eu respondi para um amigo: vergonha? Vergonha mesmo eu teria de vencer o meu aluguel e não ter o dinheiro para pagar. Tava nem aí com o que pensavam sobre mim. Muito preconceito. Olha lá, ó, vendendo comida, vendendo marmitex de porta em porta. Quem é ele? E isso eu falo de pessoas próximas mesmo, amigos, pessoas namorar, sabe? Tinha dificuldade para namorar porque as pessoas tinham preconceito quanto a isso, né? Olha lá o cara. Muito ao contrário do que o mundo é hoje, que quando você vê alguém lutando, correndo atrás dos seus objetivos, as pessoas batem palma, olha que lindo. Não, na minha época não era assim não, na minha época era, ai, coitado. Pessoas nem se aproximavam. Para arrumar namorar, então, esquece, porque o pessoal falava: ai, que Deus me livre, coitado, não sei o quê. Mas eu não estava nem aí. Você sabe por quê que eu não estava nem aí? Eu lembro que a gente sentava num barzinho, na época eu tomava uma cervejinha, e eu tinha o dinheiro para pagar a minha conta. Enquanto outros não tinham dinheiro nem para tomar um refrigerante. Todo bem vestido, todo, sabe, bam, 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 nariz assim. E eu não, com a minha simplicidade, mas o meu bolsinho tinha o dinheirinho para pagar aquela conta. Venci o meu aluguel, eu tinha o dinheirinho para pagar o meu aluguel. Mas a minha história de verdade mudou quando eu adotei o meu filho André. Porque antes disso, eu, mesmo lutando, a gente trabalhava de domingo a domingo, tá? É de domingo a domingo. Eu não tinha folga. Contratei uma pessoa para lavar a louça para mim, para me ajudar na cozinha, porque eu não conseguia fazer tudo sozinho. Mas quando eu adotei o meu filho, a minha vida mudou. Porque antes de eu tê-lo, eu ainda tinha uma vida. A minha vida sempre foi muito assim. Quem não é CLT, gente, já se acostuma. Se você não tiver uma cabeça legal, como eu não tive uma cabeça legal de poupar, de guardar, sempre ajudando as pessoas, tenho um coração muito bom e ficava ajudando o meu próximo. Se entrou um dinheirinho a mais, eu dava para minha avó, eu dava para minha tia Maria. Ela fala sobre isso, até sempre tive esse coração. Se chegar na minha casa, tiver somente um bife, eu divido no meio com você. Eu sempre fui isso. Eu não estou falando isso para me gabar, eu estou falando a minha história, quem sou eu. Só que quando eu tive o meu filho, eu tinha a responsabilidade e o dever de virar um homem de verdade, para ser exemplo
para ele, porque era uma vida que dependia de mim e eu não podia viver mudando de casa porque a pessoa pedia a casa porque não tinha dinheiro de aluguel, porque já aconteceu isso, mesmo não sendo CLT, mesmo trabalhando de domingo a domingo. Às vezes descabiciado, ia no bingo, na época tinha bingo, fazia loucura, coisa de jovem, né? E aí ia para casa de um amigo, morava na casa de um amigo, até me levantar de novo, depois alugava outro apartamento e assim foi indo. Só que quando o meu filho veio, ele veio para acrescentar de uma tal forma que eu tinha a obrigação, ou vendendo pamonha, ou vendendo roupa, ou vendendo até água, qualquer coisa, eu tinha que fazer, porque o leite para ele não podia faltar, o teto para ele não podia faltar. E eu louvo a Deus pelo dia que esse menino entrou na minha vida, porque a minha história mudou. E mudou muito, porque eu aprendi a ser um cara mais responsável. Meio descabiciado, porque ainda continuo fazendo loucuras em ajudar as outras pessoas, mas nunca deixei faltar nada, nada para o meu filho. E todo mês eu sempre tive o dinheiro do meu aluguel para poder pagar. Resolvi do nada parar com esse negócio de. Fiz um curso de cabeleireiro também, viu, gente? Na época, fui trabalhar como. Só que eu não trabalhei, minto, não trabalhei como cabeleireiro. Fiz o curso e deixei. Eu tinha essa mania de começar uma coisa e não terminar. Fiz um curso de cabeleireiro, na beira do caminho parei. Peguei o meu filhinho e resolvi parar de vender comida. E o que eu fiz? Comecei a vender perfume importado para essas meninas. Roupa da Calvin Klein, bolsa da Guess, que a minha tia trazia dos Estados Unidos. E eu comecei a vender nesse lugar. Trabalhava menos, bem menos, porque eu chegava nesse prédio com, vamos supor, 20 mil reais de mercadoria, eu vendia num dia. Então eu só ia todos os dias lá para receber, que era 4 horas da tarde, não, 5, que era a época que meu filho estava na escolinha. Então o que eu fazia? Eu, de manhã, levava o meu filho, às vezes ia para esse prédio, voltava para casa, arrumava, fazia almoço, arrumava o apartamento, pagando aluguel e tudo, fazia aquelas coisinhas. E dali eu pegava, ia lá para receber das meninas, passava, pegava meu filho e voltava para minha casa. E foi uma época muito boa, muito boa. Só que a minha tia, ela parou de trazer as coisas dos Estados Unidos, porque uma vez ela foi pega, perdeu muita mercadoria, relógio, perdeu um monte de coisa e ela parou. Mas eu continuei vendendo, porque eu descobri um lugar que vendia mais em conta, que era original, e eu comecei a comprar. E eu comecei a fazer, sabe o quê? Comprar roupa do Brás, da de outros lugares de Santo Amaro, de outros lugares para poder vender lá nesse prédio. E deu certo, porque as roupas eu sempre tive um gosto meio doido e agradava essas meninas. E eu comecei a vender essas roupas. Até que um momento, passado alguns tempos, eu resolvi parar também de vender lá no prédio. Olha só que loucura, né? Tava meio difícil. É como eu disse para vocês, gente, quem não é CLT, meu Deus, sofre, viu? Se não tiver cabeça, vai sofrer 10 vezes mais, que era o meu caso. E acho que ainda é, que eu ainda sou meio descabiciado ainda, gente. E não é descabiciado por gastar à toa, roupa de marca, nada disso. Descabiciado porque eu penso demais nos outros, esqueço um pouco de mim, sempre eu. Oh meu Deus, eu não sei por que eu sou assim, mas eu sou isso daí, eu tenho essa essência. Resolvi trabalhar como cabeleireiro. Só que o que eu fiz nesse meio termo, terminei o curso. Teve um dia que eu falei assim para mim, cara, tudo que eu faço eu paro na metade, ainda que eu não trabalhe como cabeleireiro, eu vou terminar esse curso que a minha mãe tinha me presenteado de aniversário. Falei, não, vou lá. Fui lá, conversei, já tinha 2 anos que já tinha se passado e eles aceitaram porque estava pago o curso
e eu fiz esse curso. Veja bem, fui ver o salão para trabalhar. Esse salão ficava bem próximo do prédio dessas meninas que eu vendia comida. Porém, tinha um grande problema. Nesse salão era alugado a cadeira. Ou seja, você pagava todo mês para a proprietária e o que você ganhasse era seu, tá? Os produtos eram seu, tudo você tinha que correr atrás. Tudo seu, tudo seu. Mas você tinha que pagar todo mês um valor X para a proprietária daquele salão. Fui lá, corri atrás, comprei um secador. Acho que minha mãe me presenteou na época por causa do curso. E eu tinha esse secador, tinha umas escovas, algumas coisas ali. Só que eu pensei comigo, meu Deus, o que eu vou fazer para pagar a mensalidade, cara? Eu não vou ter. Eu não vou ter. Tinha uma pessoa no salão que eu louvo a Deus. Deus é tão bom comigo. Deus coloca tanta gente boa no meu caminho. Por isso que eu falo para vocês, gente, seja do bem. Seja do bem, porque Deus sempre vai colocar alguém especial na sua vida. Sou muito grato a essas pessoas que passaram no meu caminho, inclusive nas minhas lives agora. Gente, como Deus é bom, como vale a pena. É nessas horas que a gente reflete e fala, meu Deus, vale a pena. E essa pessoa sentou comigo, ela me ajudou muito, essa cabeleireira. Muito, muito, muito. Enquanto os outros ficavam com raiva de mim, brigava. E essa não, essa me abraçou. Viu em mim aquilo que ninguém viu. Como muitos me veem, né? Desculpa. Fico emocionado quando eu lembro da minha história de vida, se eu contar para vocês tudo. E essa mulher chegou em mim e disse, Wendel, não é o fim. Aqui no salão, todos nós pagamos um faxineiro para limpar o salão e mantê-lo limpo. Porque a gente não tem tempo. Trabalhava muito esse pessoal, a gente era um salão lotado. Muito, muito. E você pode ser esse faxineiro. Você topa? Eu falei, topo! Por incrível que pareça. O valor da faxina desse salão era o valor da minha mensalidade. Olha como Deus é bom. Comecei. E outra vantagem que eu tive, as meninas que compravam comida de mim, que sabiam que eu estava no salão, começou a fazer cabelo comigo para me ajudar. Não, vamos fazer com o Wendel. Tinha meninas que eram cliente de outra pessoa daquele salão, mas elas vinham fazer comigo para me ajudar. Só sei que eu fui crescendo. Eu saía daquele salão, gente, para vocês terem uma noção, 3 horas da manhã. Tinha dia que eu dormia, porque eu tinha que fazer a faxina e entregar o salão. Por quê? Porque o prédio fechava 9 horas da noite. E era o horário que as meninas iam pro salão. Outra coisa que eu me confundi, que eu acho que eu não sei contar na ordem os fatos que aconteceram. Nessa época do salão, o André era bebê. Tinha 10 meses. Acho que eu contei aí da comida. Gente, eu faço uma confusão. Mas enfim, o que vale o que é legal é a história verídica, de fato, que aconteceu. E o André, ele ficava com uma babá que eu pagava por dia, essa mulher. Foi passando um tempo, eu tava barrotado de meninas. E eu trabalhava muito. Eu entreguei a faxina logo, não fiquei muito tempo de faxineiro, não, porque eu tinha muito cliente. Às vezes, gente, a inveja era tanta que eu chegava naquele salão, ninguém tinha trabalhado ainda, tinha fila me esperando. Vocês acreditam nisso? Como Deus é bom, como vale a pena você ser do bem. Olha como vale a pena. Que bom estar contando isso para vocês hoje, que isso sirva de experiência para todos vocês. E aí eu falei, cara, peguei um menino para criar e eu não vejo o meu filho. Eu não via o meu filho, porque o meu filho ficava na babá e quando eu ia buscar ele já estava dormindo por causa do horário.
Falei, não quero mais. Eu não aceito pegar uma criança e não ter a convivência, e não ser o pai e a mãe dessa criança. Joguei tudo. Gente, eu sou uma pessoa doida, eu jogo tudo pro alto, eu confio muito em Deus. Joguei tudo pro alto em prol do meu filho. Tá, agora é a pior parte, que eu acho que muita gente é contra. Ixi, muita gente me xingou já por causa disso, inclusive envolve até a Bíblia Sagrada, e eu não sei na onde é que na Bíblia está escrito isso. Porque hoje em dia as pessoas, elas criam Deus e criam uma Bíblia que é da cabeça delas, né? Que é animais. Eu dei de presente pro meu filho um cachorrinho. E eu, desde criança, gente, sempre sonhei em trabalhar com cães. Sempre, sempre. E ali eu vi uma grande oportunidade de trabalhar com isso. Foi onde eu contei a história aí, é só vocês verem alguns vídeos que eu comprei, morava em apartamento, e eu tinha 2 animais, e antigamente era proibido em apartamento. Aí foi onde eu vim parar na favela. Porque na favela ninguém reclama de nada, e tinha uma casa grande, barata, foi onde eu aproveitei essa oportunidade. E eu cresci muito trabalhando com isso honestamente, sem enganar ninguém e diante da lei, porque não adianta a gente trabalhar fora da lei, porque Deus não está onde a gente trabalha fora da lei, não. Então tem muita gente que fala assim, ai, maus tratos, ai, você está aproveitando, igual uma mulher falou aí num comentário, falando assim, você só não esquece que Deus falou, você usando, naquele dia Deus vai cobrar de você porque você usou o útero das cadelas. Oi! Olha que povo louco, que povo, meu Deus, eu fico indignado com a humanidade de hoje. Cheias das razões, cheias de si, donas absolutas, sendo que nem na lei é proibido a venda de animais. E na Bíblia, eu falei para ela, onde está escrito isso na Bíblia? Mas não é na Bíblia que você criou, não. Porque você deve ter criado essa nova Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Gente, eu sou totalmente contra maus tratos, contra judiar, contra ficar procriando, usando e abusando de um animal. Mas quando você faz tudo legalmente, tudo certinho, eu sou totalmente a favor, até mesmo porque eu amo o animal. E da onde é que o animal vai sair? Do útero dessa mulher é que não é. Tem que ser de um outro animal. Onde eu vou enfiar esse amor? Se não existir mais os animais, se não procriar? Da onde? Só se for animal reborn, né? Então vai ter que ser animal reborn. Vou ter que enfiar o meu amor no animal reborn. Essas criaturas defensoras aí vão ter que enfiar esse amor em animais reborns. Eu não entendo. Os veterinários vão cuidar de quem se não nascerem? Gente, eu fico assim indignado com essa humanidade. Mas enfim, o que vale a pena é quem eu sou, não importa, porque sempre vão existir essas pessoas, você, viu? Saiba disso. Então, esse é um pedacinho da minha história, gente. Nunca fui CLT, mas eu venci e tenho vencido. Hoje eu trabalho com a internet. Mudei completamente, larguei os cães e trabalho com a internet. E a internet não deixa de ser diferente. Não se iluda com a internet achando que você vai ganhar dinheiro para sempre, que são pouquíssimos casos em que as pessoas ganham dinheiro para sempre. Conheço canais, por exemplo, aqui no YouTube, estava vendo ontem, com 4 milhões de seguidores, mas tem apenas 5 mil visualizações. Tem muita gente que acha que porque tem milhões de inscritos ganha muito dinheiro. Não se engane. Eu vi um comentário esses dias, um vídeo, um rapaz falando assim, você tem 500 mil seguidores, você ganha no mínimo 30 mil reais. Eu não aguentei aquilo e fui responder. Porque as pessoas, elas, meu Deus, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Mas isso é culpa, sabe de quem? Dessas pessoas que vendem ilusão. Sabia disso? Na internet, gente, cuidado, tem muita gente vendendo ilusão, coisa que não existe. Tem muita gente séria? Tem, mas tem muita gente que vende ilusão. Uma pessoa séria da internet que ensina você a ganhar dinheiro e trabalha muito bem, eu faço propaganda mesmo, é a Paty Machado. Porque a Paty Machado, ela é honesta, ela mostra os ganhos dela de verdade, ela não fica enganando ninguém. Eu vi um vídeo aí também, que você sabia disso, que os youtubers que trabalha com vender curso, vender ilusão para as pessoas, eles alugam um helicóptero para fingir que o helicóptero é dele, para você cair e comprar o curso.
É verdade. Diz que tem um prédio aí que se a pessoa foi visitar e ele não parava de subir desse helicóptero. E ele foi perguntar, ele falou, não é porque nós alugamos para esses youtubers, para eles fingirem. Olha para você ver como que é esse mundo nosso, o que, que as pessoas não fazem por dinheiro. Mas ainda, gente, existem pessoas muito honestas na plataforma e acreditem nisso. Tá bom? O nosso próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que foi bom, o que tem de bom e o que é ruim de você ser um CLT. Tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha ensinado vocês em algo, tá bom? E vocês só vão entender o porquê que eu não desisto, porquê que eu ainda continuo e não quero ser CLT. Eu vou explicar no próximo vídeo e vocês vão entender o porquê. Tá bom? Até o próximo vídeo. Muito obrigado por vocês me aguentarem até aqui. Não deixe de comentar, não. Tchau, gente.